Shalom Aleichem ou Brakah Lekulam. Paz para vocês e bênção para todos os que estão nos assistindo neste momento. Apesar de várias pessoas me incentivarem a dar uma resposta a alguns vídeos que argumentam em contrário a que Isaías 53 seja uma referência ao Mashiach, e de eu quase não ter me demovido a fazê-lo, dado o fato de que a proposta de nosso canal não é ser uma ferramenta de debate, pois tal como já havia dito em outro vídeo, debate nós fazemos face a face, resolvi, porém, fazer melhor do que o que me pediram e, em vez de ceder a impulsos mesquinhos do ego, resolvi dar mais que uma resposta aos argumentos pífios e pueris em contrário à correlação entre Isaías 53 e o Mashiach. Principalmente porque sequer houve uma refutação ao nosso vídeo anterior referente a este tema, até porque não sou eu a quem se deve refutar, mas sim aos sábios por bem lá citados, coisa que duvido que se atrevam a fazer. Além do que, o nosso vídeo anterior não foi uma pergunta, mas uma afirmativa. De qualquer forma, como disse, resolvi fazer o que acredito ser melhor. Apresentar um shiur no qual, indo além de dar uma resposta ao argumento pífio de que o fundador de nossa orientação tinha por missão original a conversão dos gentios, preferi desfazer tal falácia apresentando uma das mais importantes profecias ensinadas pelos nossos santos profetas de bendita memória. E este projeto nasceu mais ou menos assim. Acompanhe. De forma hipotética, o caso a seguir engloba praticamente todos os casos de pessoas que me comentaram sobre a questão aqui tratada. E um dos meus interlocutores chegou para mim e me arguiu sobre um determinado vídeo que um dos seus conhecidos havia lhe mostrado. E ele me disse que não tinha resposta a todas as questões, mas que me perguntaria, pois sabia que eu as tinha. E eu ri e lhe disse que não sabia tudo. Aliás, ninguém sabe, salvo Hashem. E ele insistiu e disse que tinha certeza que na hora que eu ouvisse os argumentos, detectaria imediatamente as falhas na apologia. A isso, eu respondi que, a menos que haja um elemento que me seja desconhecido, sim, isso eu conseguiria fazer com certa facilidade caso houvesse falha na argumentação. Disse-lhe também que, como a minha agenda de vídeos na internet está geralmente predisposta a assuntos de política nacional e internacional, ciências e história em geral, e quase nunca assisti vídeos sobre temas religiosos e afins, ele me relatasse então as refutações. À medida em que ele me elencava os argumentos usados no vídeo, eu percebi que havia uma abordagem relativamente nova na refutação que ele me refutara, porém, novamente, nem por isso a rigor, desprovido de assertivas extremamente frágeis e contraditórias em si mesmas, além de uma notória falta de conhecimento de causa em certos casos e distorções propositais e factuais de fatos em coisas em outros. Esse shiur nasceu de minhas explicações em contrário, ainda que, no entanto, refute enfaticamente apenas uma, ou seja, somente a primeira das assertivas a mim perguntadas. Em vídeos futuros, caso a demanda desse vídeo seja satisfatória, B'ezrat Hashem, eu poderei publicar sobre outras das minhas refutações acerca do assunto a mim retratado. Caso não, eu direcionarei os próximos vídeos acerca desse caso apenas como material interno da UBK. Dito isso, vamos ao assunto imediatamente. Pelo que me consta, o primeiro argumento utilizado no vídeo foi construído a partir do seguinte verso, segundo a versão do texto que foi usado, tal como segue, ipsi verbis. Abre aspas. Desperta, desperta, veste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso e nem impuro, fecha aspas. Isaías 52, o verso 1. A argumentação segue na premissa de que, segundo o achismo do digno argumentador, ou segundo o que ele aprendeu acerca do cristianismo, Jesus tinha por missão converter os goim, isto é, os incircuncisos, significando gentios, ou seja, os povos. Jesus, o mito ocidental deificado? Talvez, pois tal personagem é de fato uma caricatura criada por Goim para Goim, mas não o homem real, o santo rabino do primeiro século, a quem os judeus que creram nele como Mashiach o conheceram como Yeshua ben Yosef ou Yeshua Notzri. E não quero que se confunda o fato de que não se trata aqui de uma questão de nomes, mas sim de personagens. Confundir as personagens ou propositalmente intercambiar pessoas com seus homônimos caricaturados ou mitificados é no mínimo ser um ignorante de história e, em outros casos, porém, não passa de puro fulcro pérfido, doloso e assintoso proveniente de pessoas não sérias, em outras palavras, puro mau caratismo mesmo.
É tal como atribuir toda a carga folclórica em torno do ícone denominado Papai Noel ao real e histórico arcebispo Nicolau de Myra, na Turquia, por exemplo, ou ignorar propositadamente a verdade histórica do nobre nascido na Transilvânia, mas feito príncipe da Valáquia, Vlad Tepes, ou seja, o empalador de 1431 a 1476, conhecido também como Vlad III, o filho de Vlad Dracul II, reconhecido como um herói tanto na Romênia quanto na Moldávia, e atribuir a ele as características sobrenaturais vampirescas de seu homônimo Drácula, o personagem mitológico e fictício do livro de Bram Stoker, escrito em 1897. No entanto, acerca do aqui tratado, entre as misturas dos gêneros terror e comédia, promovido por detratores infames, melhor lhe ia assistir um show do profissional Tiririca a levar a sério certos títulos chocarreiros ditos religiosos. De qualquer forma, de per si, já é uma argumentação fadada à ruína, e isso por uma questão muito simples. O próprio homem referido na argumentação, isto é, o Rebbe ou Rebi Yeshua, desmente irremediavelmente tal assertiva. Veja qual de fato foi a missão do homem segundo as suas próprias palavras. Abre aspas. Vayan Vayomer, Los Latibility El Rasson da Alvedot, Astralevet, Israel, fecha aspas. Ou seja, e respondeu e disse, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas que são por, ou da Bet Israel, isso é, da casa de Israel, fecha aspas, Sefer Matityahu, capítulo 15, o verso 24. Como se pode ver nitidamente, o próprio Rabbi Hassid Nasrat divisa o seu intuito e missão, ou seja, ao contrário do que pensa e afirmou o digno argumentador, ele não tinha de fato uma missão em si mesma destinada aos gentios, mas sim às ovelhas perdidas da Bet Israel, isto é, da casa de Israel. E é preciso dizer também que a mesma missão foi ordenada por ele aos seus talmidim, como se lê. Abre aspas. האלה שלח ישוע ויצא אותם לבור, אל דרך הגויים על תלגו, ואלי השומרונים על דבו, לכו אל רצון העבודות של לבית ישראל, fecha aspas. Ou seja, a estes enviou o Rabbi Yeshua e ordenou-os dizendo, não ides pelo caminho dos Goim, e nem entreis em cidades de Shomranim, ide às ovelhas perdidas que são por Bet Israel, isto é, da casa de Israel. Sefer Matityahu, capítulo 10, o verso 5 e 6. E como fica a questão do ide? É natural que a esta altura alguém esteja se perguntando, mas ele não ordenou um ide, o qual estava destinado a todos os povos? Bem, a resposta é a seguinte. É certo que existe um ide a posteriori onde os Shlichim Rishonim, isto é, os primeiros emissários, foram enviados para todas as nações, tal como se lê. Abre aspas. Ve'atem legu el kol hagoyim va'aso talmidim, fecha aspas. Ou seja, e ireis vós a todos os povos e fareis talmidim, isto é, discípulos. Sefer Matityahu, capítulo 28, verso 19, segundo o texto hebraico do erudito Franz Delitzsch. A pergunta neste ponto é, os Shlichim, ou seja, os emissários do Rabbi de Nasrat, foram enviados primariamente para fazer de gentios discípulos, ou seja, para converter os gentios, ou permanecia ainda a premissa de buscarem as ovelhas perdidas da casa de Israel? Antes de respondermos essa pergunta a contento, vamos primeiramente descobrir quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel. De forma bem resumida, explicamos o seguinte. Poucos cristãos sabem, e mesmo entre os judeus, o assunto é demasiadamente ignorado por muitos, que após a morte de Shlomo HaMelech, isto é, o rei Salomão, o reino da casa de David HaMelech, ou seja, o reino do rei David, foi dividido em 2 reinos. David HaMelech, tal como consta no Taná, governou sobre todas as 12 tribos de Israel, ou seja, o povo do patriarca Israel, Yaakov. 6 anos e 6 meses em Hebron e 33 anos em Jerusalém, ou seja, 40 anos sobre todas as tribos descendentes do patriarca Israel, segundo Samuel, capítulo 5, o verso 1 ao 5.
No entanto, o seu filho e sucessor ao trono, Shlomo, em algum momento de seu reinado, desagradou ao Akadosh Baruch, o santo bendito seja ele, permitindo que algumas de suas mulheres estrangeiras erguessem altares e cultuassem aos seus ídolos dentro de Eretz HaKodesh, isto é, a Terra Santa, de forma que ele foi predito da parte de Hashem que o seu reino seria dividido em 2 reinos, mas não em sua vida, por consideração a seu pai David, mas nos dias de seu filho, Roboão, tal como constatado em Melachim Aleph, 1 Reis, capítulo 11, o verso 30 ao 39. O oráculo de fato se cumpriu. O povo de Israel, formado primariamente por 12 tribos, se dividiu, e um rei da tribo de Efraim foi eleito rei sobre 9 das 12 tribos, além de uma meia tribo da casa de Levi, totalizando desta forma as 10 tribos que formaram o reino de Israel, ou seja, o reino do norte, cuja capital passou a ser Shomron, isto é, Samaria. Quanto ao filho de Shlomo Amelech, Salomão, ou seja, Rehoboam ou Roboão, da casa de Judá, restou-lhe apenas a tribo de Benjamim, ou seja, Benjamim, mais a outra meia tribo da casa de Levi, além de sua própria tribo, Judá, dando continuidade ao reino de Judá, com sua capital em Jerusalém, ou seja, Jerusalém. O reino do norte, ou seja, o reino de Israel, também foi muitas vezes referido pelos profetas como a casa de Efraim ou a casa de Yosef, devido ao fato de ter por cabeça um rei, Jeroboam, da descendência de Efraim, filho do patriarca Yosef, tal como se constata em 1 Reis, capítulo 11, o verso 39, Isaías, capítulo 7, o verso 17, e Ezequiel, capítulo 37, o verso 15 ao 17, por exemplo. A grande massa da cristandade parece ignorar ou olvidar que as profecias bíblicas que falam que Israel deixaria de ser o povo de Deus, tais como Isaías capítulo 7, o verso 8, é uma referência ao reino do norte, a casa de Efraim, ou seja, o reino de Israel, não o reino de Judá. E por isso, essa mesma cristandade, logo após se apartar dos judeus Netzarim, isso já bem próximo ao fim do 1º século, criou convenientemente a doutrina que dita que os judeus foram rejeitados e deixaram de ser o povo de Deus. Isso é uma verdade, pelo menos no que diz respeito ao reino de Judá. Israel, ou mais precisamente o reino do norte, liderado pela Bet Efraim, ou seja, a casa de Efraim, e apartado do reino de Judá, fez o que era mal perante Hashem, adorando outros deuses e secularizando-se à conveniência das civilizações estrangeiras de sua época. Hoshea capítulo 7, ao verso 8. Mas, para quem acha que esse foi o único erro do arrogante reino do norte, isto é, o reino de Israel, engana-se. O rei efraimita empenhou-se de todas as formas para afastar as 10 tribos que compunham o reino de Israel dos seus irmãos judeus, os cidadãos do reino de Judá, liderados pela casa de David e também da Bet Amikdash, o templo sagrado do Deus de Israel, construído por ordem divina em Jerusalém. É realmente interessante observar que o erro da liderança dos efraimitas é o mesmo que seria repetido a posteriori por certos judeus, como até mesmo nos dias atuais persiste devido a certos grupos judaicos que se achavam e outros que ainda se acham melhores que o resto das comunidades judaicas, gerando um mal terrível. A causa de nossa galute até hoje, ou seja, Sinat Hinam, isto é, o ódio gratuito. E para citar um exemplo do passado, veja o que disseram os nossos sábios de bendita memória na Tosefta como segue. Abre aspas. Rabi Yohanan ben Tortá disse: o primeiro templo de Jerusalém foi destruído por causa da idolatria, do incesto e do homicídio. Na época do segundo templo, porém, estudaram seriamente a Torá e mostraram-se zelosos nos dízimos. Então, por que foi o segundo templo destruído igualmente? A resposta é que eles, entre outras coisas, se odiavam uns aos outros. Isso aconteceu para ensinar quão grave é odiar uns aos outros diante do Amakom, isto é, um eufemismo para se referir a Deus, e a Escritura considerou como algo comparado à idolatria, à devassidão e o homicídio. Citando resumidamente o Talmud, em tratando-se do mesmo assunto da Tosefta, concluo, abre aspas, um Sinat Hinam, isto é, um ódio gratuito, causou a destruição da Bet HaMikdash, fecha aspas, Talmud Bavli, Yomá 9b. Mais à frente voltaremos a tratar desse trecho de Tosefta, porém em sua parte conclusiva.
Voltando, porém, ao caso do Reino do Norte, ou seja, o Reino de Israel, é claro que Hashem não poderia ter suportado por tanto tempo a assimilação gentílica deste e a afronta contra o seu irmão, o Reino de Judá, e o fim disto foi a destruição do Reino de Israel e a dispersão de sua população entre as nações da terra, ou seja, aquilo que entrou para a história do povo hebreu como sendo as 10 tribos perdidas de Israel. E isso foi fartamente profetizado pelos santos profetas bíblicos de bendita memória, tal como no exemplo a seguir. Abre aspas. Porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem, não nos alcançará e nem nos encontrará o mal. Fecha aspas. Amós, Anavi, o profeta Amós, capítulo 7, o verso 9. Neste ponto, vamos deixar que a história confirme o cumprimento cabal do oráculo divino, tal como segue nas palavras do historiador judeu do primeiro século, Yosef ben Matityahu. No entanto, mais conhecido no ocidente como Titus Flavius Josephus, veja, abre aspas, Tiglat-Pileser e Salmanaser, pai de Tiglat, destroem completamente o reino de Israel, isso é, o reino do norte, no ano 721 antes da Era Comum. Efraim, isto é, as 10 tribos, é levado cativo para a Assíria e se misturaram com os assírios, isto é, os arameus. E foi assim que as 10 tribos que compunham o reino de Israel foram expulsas de seu país. Foi assim que aquele infeliz povo foi castigado por ter desprezado a Torá de Deus e a voz dos profetas que eles tinham tantas vezes predito as desgraças em que eles cairiam se continuassem em tal impiedade. E Jeroboam foi-lhes o ímpio e infeliz autor, quando, tendo subido ao trono, levou o povo a seu exemplo, a idolatria, e atraiu contra si a cólera de Deus, que o castigou como merecia. Fecha aspas. Flávio Josephus, em sua Antiguidades Judaicas, livro 9, capítulo 14. A esta altura, acredito que nossos espectadores já tenham descoberto a verdadeira identidade das ovelhas perdidas da casa de Israel, referidas pelo fundador da Adat Nesarit, isto é, a comunidade dos judeus Netzarim, ou seja, o Rabi Tzadik, o rabino justo de Nazrat, mais conhecido como o Nazareno, e sobre a sua afirmação de que era a elas que estava direcionada a sua missão, ou seja, as 10 tribos perdidas da casa de Israel, também conhecidas como os Efraimitas. Acredito que, por si só, isso seja o suficiente para mostrar o argumento pífio de que o texto de Isaías 52, verso 1, e por consequência todo o capítulo 53 de Shenyam Anavi, não pode se referir ao Sadiq, isto é, o justo, e Rabbi Yeshua ben Yosef, baseado na falácia de que a sua missão seria aos gentios, aos incircuncisos. Quem afirma tal coisa apenas fala do que não conhece. Provamos com fatos e contra fatos não há argumentos que quem afirma tal coisa usa com enorme desazo não apenas o capítulo 52 e 53 de Shenyam, mas também todo o livro deste profeta, além de desconhecer ou desconsiderar todo o contexto dos Devarim Neviim, isto é, as palavras dos profetas, da qual Yeshayahu era apenas um entre eles, além de falar sobre alguém, no caso do Rabbi Yeshua, sem antes ter feito o dever de casa, simples assim. Infelizmente, isso não é um erro exclusivo de alguns indivíduos da comunidade judaica, senão que o é também dos mestres da cristandade. Esse é o motivo de muitos cristãos, desinformados como sempre foram e plenos desconhecedores de causa, estarem caindo em embustes de argumentos judaicos modernos que não se prestam, mas nem mesmo para impedir os judeus de enxergarem a verdade factual. E isso é um fato mundial. Não vamos, porém, culpar demasiadamente uma pessoa que estudou tudo em sua yeshiva, isto é, na sua escola rabínica, e deu importância a tudo quanto é literatura, menos ao mais importante, o Santo Mikra, isto é, a Bíblia, infelizmente. Não satisfeito, porém, e apesar de tudo o que já explicamos até aqui, a fim de que não sobre nenhum tipo de dúvidas ou perguntas inauditas sobre esta primeira parte do nosso shiur, vamos dar prosseguimento explicando alguns outros pormenores da questão do Mashiach e de sua missão às ovelhas perdidas da casa de Israel, como segue. A afirmação de que entre as missões do Mashiach de Israel se elencam a busca das ovelhas perdidas da Bet Israel e a reunião das duas casas, ou seja, a Bet Yehudá e a Bet Israel,
não foi algo criado pelos Yehudim Netzarim, mas algo compartilhado por quase todos os outros expoentes do judaísmo clássico, tal como se lê. Abre aspas. Os cativos de Israel, exilados além do Eufrates, não retornaram como um todo para a Palestina junto com seus irmãos, os exilados da casa de Judá. Pelo menos não há nenhuma menção deste evento nos documentos à nossa disposição. Na verdade, o retorno das 10 tribos era uma das grandes promessas dos profetas e que o advento do Messias é, portanto, necessariamente identificado com a época de sua redenção. Fecha aspas. Nesse ponto, cabe a pergunta, mas onde estariam as ovelhas perdidas da casa de Israel? Já lemos que o profeta Amós foi um dos que profetizaram a Galut, isto é, a diáspora, ao povo de Israel, e que o historiador judeu do primeiro século, Flávio Joséfo, confirma em sua obra a dispersão das 10 tribos que compunham o extinto reino de Israel. Apesar disso, a fim de que se tenha um entendimento exato da missão dos Shilikim Shel Rabbi Yeshua, isto é, os emissários do Rabbi Yeshua, vamos estudar particularmente outro profeta, ou seja, Hoshea Anavi, o profeta Oséias. Acompanhe. O profeta Hoshea, isto é, Oséias, diz claramente o que aconteceria com o reino do norte, ou seja, o reino de Israel, o reino das 10 tribos, e tudo isso por meio de uma parábola simbolizada pela própria vida do referido profeta, como segue. Abre aspas. Tekilat diber Hashem ba'Hoshea, vayomer Hashem el Hoshea, lech kach lecha eshet zinunim, ועל ידי זנונים כי זנות זני הארץ מאחרי השם. Fecha aspas. Ou seja, princípio da palavra de Deus com Hoshea. E disse Hashem para Hoshea, vai e toma para ti uma mulher de probidade e gera filhos de improbidades, porque ímproba está a terra diante de Hashem. Hoshea, capítulo 1, verso 2. Para entendermos a contento este oráculo, vamos usar de uma das regras de interpretação do sábio Hillel Azaken, o ancião Hillel, denominada Davar Hilmad Me'aneno, isto é, a palavra aprendida a partir do seu assunto ou do seu contexto. Quero fazer uma pequena observação antes acerca de um pormenor, apenas com o intuito de mostrar aos espectadores algumas das questões que envolvem um processo de tradução e entendimento da escritura Kodesh, isso é, das escrituras sagradas, a partir do seu texto original, tal como segue. Perceba, a palavra que traduzimos como improbidades é na realidade zinunima em hebraico e é uma espécie de forma masculina plural da palavra zinot, a qual a maioria dos tradutores ocidentais, principalmente dos cristãos, traduzem como prostituição, e esta geralmente é também a intenção pretendida no hebraico moderno, devido a diversos fatores de influência, e não sendo esta, contudo, uma tradução exata, uma vez que este termo não tem correlato exato com nenhuma língua ocidental. Uma mulher envolvida em Znot, por exemplo, é denominada Zoná. Ela é uma mulher que por qualquer motivo é ou está proibida temporariamente ou não para uma classe de homens judeus ou a todos os judeus. Assim sendo, em caso de intercursos sexuais, uma mulher divorciada é zonar ao sacerdote, enquanto uma nidá, isto é, a mulher menstruada, está zonar para qualquer judeu. Da mesma forma que uma melreset, uma comprometida, ou uma mekudeshet, uma consagrada em matrimônio, é uma zoná para qualquer homem que não seja o seu marido, e todos esses casos são classificados como sendo znot, e sem que isso signifique, claro, que tais mulheres estejam comercializando intercursos sexuais. Os casos são inúmeros para além dos casos de irvá, ou seja, relacionados diretamente ao incesto, mencionados na Parashat Acharemot. Esse também é um termo que pode ser usado para definir o status nos casos de uma mulher promíscua ou de uma que de fato seja prostituta, coisas todas estas proibidas por mitzvah de Oraita, além dos casos de shniot, que são proibidos por mitzvah de Rabbanan. Os filhos nascidos deste tipo de relacionamentos íprobos são todos filhos de Zinunim e, no caso de um sacerdote, por exemplo, ineptos para a Kehuná, ou seja, o sacerdócio, salvo o filho de um sacerdote com uma nidá, isto é, uma mulher menstruada, dado o fato de que separar-se de uma mulher menstruada não é uma proibição exclusiva a um Kohen, isto é, um sacerdote, senão a todo e qualquer israelita, e incluso o fato de não ser uma proibição permanente, mas ao contrário,
somente pelo tempo determinado. Entenda o espectador que todos esses casos são sinônimos, a qual traduzimos por improbidades, ou seja, falta de permissividade, falta de probidade, de honradez, de lisura, pudor e etc., pelo que os filhos de Oxé seriam filhos de improbidades, tal como os descendentes das 10 tribos que formavam o reino de Israel, o reino do norte, com capital em Shomron, isto é, Samaria. Não confundir, repito, com o reino de Judá, o reino do sul, com capital em Jerusalém. Atente bem, o espectador, que, indubitavelmente, eu repito, a vida do profeta é uma parábola profética relacionada ao reino de Israel, e não esqueça disso. Já no princípio do oráculo divino foi-nos dito porque o profeta Oxé foi ordenado a tomar para si uma mulher promíscua, ou seja, porque a terra se tornou promíscua. Que fique subentendido, terra é um eufemismo aqui para se referir à população dessa referida terra. No caso deste oráculo, a terra é a terra de Israel. O profeta cumpriu a ordem tal como lemos. Abre aspas. Vayele vaikach et gomer bat divlaim vatled loben. Fecha aspas. Ou seja, e foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu à luz para ele um filho. Idem o verso 3. Perceba que é realmente interessante notar que o valor gemátrico do nome da mulher que o profeta Oxé tomou para si, isto é, Gomer, é 243, o mesmo valor das palavras Gemora, que significa acabar, concluir, terminar, e Gmar, que significa fim, conclusão, termo, ambas do mesmo radical do nome próprio Gomer. Usando os níveis padres de interpretação das Escrituras Kodesh, isto é, as Escrituras Sagradas, vemos nisso um remez, uma dica, um indício do que o profeta quer dizer, ou seja, o fim do reino de Israel, o reino do norte, formado pelas tribos que foram repartidas do reino de Judá. Isso é exatamente o que o próximo passuco nos mostra claramente. Por sua leitura, obtemos a seguinte informação sobre o nome do filho que Gomer deu à luz ao profeta, como segue. Abre aspas. Vayomer Hashem, Elav Kakashmo Israel, que od me'at ufakadti et dme Israel, al bitiru ve'ishpati mamlekut be'Israel. Fecha aspas. Ou seja, e disse Hashem, para ele chamar-se-á seu nome Israel, Jezreel, pois em breve visitarei o sangue de Israel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino de Israel. Idem no verso 4. Como se pode ver, indiscutivelmente, este é um oráculo orientado sobre a destruição do reino de Israel e a dispersão de suas 10 tribos. Entenda que Jeú foi o fundador da 4ª e mais duradoura dinastia do reino de Israel, desde que este se tornou um reino independente do reino de Judá. Jeú era filho de Jehoshaphat ben Ninsi e foi ordenado rei por ordem divina dada ao grande profeta Elias, tal como se vê em 1 Reis, capítulo 19, verso 15 ao 18, que o cumpriu por meio de Elisha, ou seja, o profeta Eliseu, o seu sucessor, tal como nós encontramos em 1 Reis, no capítulo 9, o verso 1 ao 3, com o fito de ser um instrumento de juízo às 10 tribos que compunham o reino de Israel e ao rei Ahab, ou Acabe, a sua esposa ímpia Jezabel, e aos seus filhos idólatras, tal como se lê nos capítulos 9 e 10 de Melachim Bet, o segundo livro dos reis. No capítulo 9 do citado livro, lemos nos Pesukim 27 e 28 que no mesmo dia em que matou o rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, matou também a Ahaziah, Melech Judá, isto é, a Acasias, rei de Judá. E isso nos indica que, apesar de o reino de Israel, vez por outra, se levantar contra o reino de Judá, confirme isso com o caso tratado em Isaías capítulo 7, neste momento histórico eles estavam em relativa paz um com o outro. O mesmo Jeú, que matou na mesma campanha tanto o rei de Israel como também o rei de Judá, também eliminou toda a casa de Acabe e também todos os sacerdotes de Baal. 2 Reis, capítulo 10. E isso aconteceu no Vale de Israel, vingando desta forma o sangue inocente dos profetas de Deus derramado pelos reis ímpios do reino de Israel.
Apesar disso, Yehu não se apartou de todo do culto do bezerro de ouro de Shomron, Samaria, mas mesmo assim, Hashem fez sua dinastia durar até a 4ª geração, tal como se lê em 2 Reis, capítulo 10, o verso 29 ao 31, e o capítulo 15, do verso 8 ao 12, ao que depois disso, conspiradores se revezaram no trono do reino de Israel, até que nos dias em que Peca estava assumindo o trono, Tiglat-Pileser, o rei de Ashur, isto é, Assíria, fez a primeira campanha contra o reino de Israel, levanta a primeira leva de deportados efraimitas, cerca de 733 a 732 antes da Era Comum. Mas foi nos dias em que reinava Hoshea sobre o reino de Israel, sendo Ahaz, o rei de Judá, que o golpe final foi dado ao reino das 10 tribos. Shalmaneser, o rei do império de Ashur, que é a Síria, deu fim total ao reino do norte, o reino de Israel, cerca de 724 a 721 antes da Era Comum, invadindo a capital do reino de Israel, Shomron, isto é, Samaria, e deportando a segunda leva dos exilados das 10 tribos, tal como se consta em 2 Reis, o capítulo 17. O reino de Judá, sobre a casa de David, ainda duraria mais ou menos 1 século e meio, até o cativeiro em Babel. O rei Hoshea, não confundir com o profeta, foi o último rei do reino de Israel, o reino das 10 tribos, situadas ao norte do reino de Judá. Desta forma, o nome Israel, que significa Deus espalha, serviu como um oráculo funesto para o reino do norte, como se lê. Abre aspas. והיה ביום ההוא ושברתי את קשת ישראל בעמק Israel. Fecha aspas. Ou seja, e será naquele dia e quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Idem, o verso 5. Isso indubitavelmente explica a correlação implícita pela gemátria do nome Gomer, 243, e os nomes Gamor, acabar, concluir, terminar, e Gemar, que significa fim, conclusão, termo, ambas com o mesmo valor gemátrico 253, ou seja, o fim, a conclusão do reino de Israel como um reino independente do reino de Judá e também a sua galut, isto é, a sua dispersão. A gemátria não se resume apenas a isso. No entanto, mais à frente eu explicarei outra importante informação sobre o valor gemátrico 243 do nome da mulher de Hoshea Navi, o profeta Oséias. Ainda sobre o vale de Israel, esta é uma outra forma de se referir ao vale de Megido, ou Megidon. Junto a ele se localizava a residência real do reino de Israel. Lá, Nabot foi morto por recusar-se a vender a sua vinha a Ahab, o rei ganancioso, tal como se encontra em 1 Reis, capítulo 21, verso 1 ao 6. É claro que o nome Israel também pode ser interpretado de uma forma positiva, tal como Deus semeia, por exemplo. Mas, neste momento do oráculo, ele é um eufemismo para a dispersão das 10 tribos que compunham o reino do norte. Dito isto, vamos continuar, porém, o resto do oráculo e ver o que nos revela o próximo passo, como segue. Abre aspas. Vitachar od vatledbat vayomer lo kra shma lo rochama ki lo osif od arachem et bet Israel que nasceu esalarem. Fecha aspas. Ou seja, e concebeu ela outra vez, e deu à luz uma filha, e disse, para ela chamar-se-á seu nome Lo-ruhamah, pois não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, pois eu os removerei, ou ainda como alguns traduzem, não serei tolerante para com eles. Fecha aspas, idem o verso 6. Vemos até aqui que Hashem estava farto da casa de Israel por conta de suas transgressões. Estudamos que ele havia decidido acabar com a realeza da casa de Israel e lançar na galut, isto é, na diáspora, este reino. No entanto, por falta de conhecimento e métodos adequados de interpretação das Ketuvim HaKodesh, ou seja, as escrituras sagradas, é exatamente por causa de textos como esses que acontecem os erros de interpretação e a criação de dogmas esdrúxulos e perigosos, tal como os que pregam que Israel, isto é, as 12 tribos e não apenas 10, deixou de ser o povo de Deus, havendo a necessidade do surgimento de outro.
A verdade está clara diante dos olhos de quem a quer enxergar. Este oráculo não está dizendo que o povo de Israel deixaria de ser o povo de Deus, mas sim que a Beth Israel, um eufemismo aqui para o reino de Israel, ou seja, o reino do norte, formado por somente 10 das 12 tribos, este sim é que deixaria de ser o povo de Deus. A casa de Judá, isto é, o reino do sul, também chamado de o reino de Judá, também formado por israelitas, no entanto, não está incluso neste oráculo, tal como se lê. Abre aspas. ואת בית יהודה ארכם והושעתם בהשם אלוהיכם ולא הושם בקשת או בחרב ou במלחמה בסוסים ou בפרשים, fecha aspas. Idem, o verso 7. Ou seja, e da casa de Judá compadecer-me-ei e salvá-los-ei por Hashem, o seu Deus, e não os salvarei pelo arco, por espada, por guerra, por cavalos e cavaleiros. Idem, o verso 7. Perceba o espectador que o oráculo fala claramente de duas casas ou dois reinos, a Bet Israel, a casa de Israel, e a Bet Yehudá, a casa de Judá. Uma seria dispersa sem misericórdia da Terra Santa e perderia a sua identidade israelita, deixando de ser dessa forma o povo de Deus. A outra, porém, seria salva pelo próprio Kadosh Baú, isto é, o santo bendito seja ele. Perceba também que, segundo este oráculo, Judá não seria salvo por meio da guerra, mas sim em Hashem, por se voltar a Hashem, o seu Deus, e desta forma seria preservada a descendência de Abraham, Isaac e Jacob, os nossos santos patriarcas de bendita memória. E isto está totalmente de acordo com o que disse também o profeta Israel, profetizando exatamente a mesma coisa nos seguintes termos. Lule Hashem tzvaot chotir lanu saqid k'mat ksidon ainu la'amora damino. Fecha aspas. Ou seja, se Hashem Tsevaot, ou seja, o Eterno dos Exércitos, não houvesse deixado para nós sobreviventes, como Sidoma seríamos, e a Amorá assemelhados. Isaías, o capítulo 1, o verso 9. Como se pode ver, pelo texto de Shaya-Anavi, o profeta Isaías, citado imediatamente acima, indubitavelmente a introdução de Isaías 53 não é Isaías 52. Aliás, alguém chega para mim e diz, eu ouvi um determinado rabino dizer que todo mundo concorda que a introdução do capítulo 53 de Shaial, isto é, de Isaías, é o capítulo 52. E o que você me diz? Minha resposta é, eu digo que o digno rabino se equivocou totalmente. A introdução de Isaías 53 está no capítulo 1, tal como já demonstrado, e não no capítulo 52. E isso por uma lógica exacerbadamente simples. Nenhum livro tem a sua introdução no meio, ao contrário, não seria introdução, mas sim desenvolvimento. O mesmo acontece com os livros dos profetas. Cada profeta recebeu o chamado de Deus para profetizar sobre alguém ou algo, e Shaya-Anavi não foi diferente. Ele foi designado para profetizar sobre a rebeldia das duas casas de Israel, os seus castigos e também a derrocada de seus inimigos, seus exílios e sua Geulá, a sua redenção. E neste contexto está, é óbvio, como não poderia deixar de ser, a figura imprescindível do Mashiach e a redenção final, não apenas de Judá, mas dos Efraimitas, isto é, de Israel, como também de toda a terra. A propósito, há muito eu tenho estudado sobre uma tendência de alguns sábios dos tempos idos, a qual, noutros tempos, nem sempre aceita, agora tem se tornado um fenômeno muito forte dentro da escolástica judaica moderna. Uma tendência descarada de fazer qualquer menção messiânica, seja ela qual for, desaparecer dos textos que sempre foram referências claras a uma interpretação messiânica tradicional e praticamente universal. Se continuar dessa forma, daqui a pouco não restará nenhum texto, nem para eles mesmos usarem, que aponte para a vida e vinda de um Mashiach no atual judaísmo, lamentavelmente. Isso se deve principalmente à cada vez mais crescente doutrina de que a era messiânica é um período onde todas as pessoas irão se confraternizar mutuamente e naturalmente, e que a ideia de Mashiach não é algo literal, ou seja, um descendente físico de David Amelech, o rei David, mas sim uma força universal, uma tendência universal para a paz. E o que digo pode ser perfeitamente verificado nas declarações da Conferência da Reforma Rabínica de Frankfurt, entre 15 e 18 de julho de 1845, a partir do parecer do professor Michael Reis sobre a questão, como segue, abre aspas.
Ao discutirmos o conceito do Messias, corremos o maior risco de nos perdermos em teorias difusas. A questão é simplesmente se desejamos interpretar a Bíblia em espírito ou literalmente, se concebermos o messianismo como um ideal ou como a ideia de nossa independência religiosa intangível sem a plena igualdade política dos israelitas. Se, além disso, o vemos como um elo com nossos irmãos vivendo sob governantes opressores. Atenhamos-nos, portanto, ao fato de que o conceito de um Messias pessoal e político está morto para o judaísmo alemão e que não devemos perder a Deus aquilo em que não mais acreditamos. Fecha aspas. Como já disse no vídeo anterior, quem quiser que acredite em uma era messiânica sem Mashiach, eu, porém, prefiro continuar acreditando nas fiéis promessas feitas a David Meller de que um de seus descendentes seria o Melech Mashiach, isto é, o rei ungido, o qual seria adotado pelo próprio Akadosh Baruch Hu como um filho, a fim de que se tornasse o Shaliach Shel Elokim Ba'aretz, ou seja, o emissário de Deus na terra. Não confundir com a ideia nefasta de deificação de um homem, um shituf do tipo um coeterno com Deus, um homem-deus ou um Rab God, isto é, um rabino-deus, ou qualquer destas heresias, coisas essas totalmente contrárias à doutrina legitimamente judaica. Hashem hu Elokim bashamayim kem ba'aretz ve'en ad. O Eterno é Deus nos céus e na terra, e não existe outro. E se alguém, judeu ou gentil, lhe disser o contrário, saiba tratar-se de um akum. Mas, voltando ao oráculo ora estudado, o passuco de número 8 nos informa que Gomer concebeu novamente e deu ao profeta mais um filho. Assim sendo, vamos ver o que aprendemos com o próximo passuco, como segue. Abre aspas. Vayomer krashmo loami, que atem loami ve'ani lo ereelagem. Fecha aspas. Ou seja, e disse Deus, chamarás seu nome Loami, que quer dizer não meu povo, pois vós não sois meu povo, e eu não serei para vós. Oxéa, capítulo 1, verso 9. Não pretendendo ser redundante, mas insistentemente pragmático, perceba uma vez mais que, apesar de Hashem haver prometido salvar o reino de Judá, o que volto a lembrar não seria pela espada ou pela guerra, ele anuncia um oráculo esclarecedor para o reino de Israel e suas 10 tribos. E pelo nome do terceiro filho do profeta, Lo-Ami, ou seja, não meu povo, entendo ser este o resultado mais desastroso para as 10 tribos, desde que estas se separaram dos seus irmãos das 2 tribos e meia que compunham o reino de Judá, governados pela casa de David. Elas deixariam de ser o povo de Deus, e Hashem não seria mais o seu Deus. Alguém, a esta altura, poderia me arguir, mas o que esta profecia de Oséias tem que ver com Isaías 53? E eu lhe diria, tudo, em absoluto. Não se esqueça que nossa proposta neste ouro é analisarmos este oráculo com o intuito de desfazer a falácia de que Harav Yeshua ben Yosef HaNotzri tinha por missão ou alvo principal agregar os gentios, o que já comprovamos ser uma quimera apenas aferindo o caso pelas suas próprias palavras, ou seja, que ele não foi enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e isso é axiomático. Já mostramos também quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel, e agora estamos concluindo esta parte mostrando ao espectador onde elas estão. Além disso, ao contrário do que algum pascaço poderia afirmar em suas encatinas, não somos nenhum turista no estudo profundo do Limudei Nevim, isto é, do ensino ou doutrina dos profetas. Não pegamos em um belo dia o capítulo 53 do livro do profeta Yeshayahu, ou seja, Isaías, ou de qualquer outro profeta, como alguns o fazem, mas dizem que somos nós os que fazem, a fim de acharmos qualquer coisa a que nos agarremos de forma quanto mais as nossas crenças ou descrenças, no caso dos que nos caluniam. Entenda aqui este oráculo de Oséias, capítulo 1, e a desintegração do reino de Israel como capital em Shomron, ou Samaria, e a dispersão dos efraimitas foram profetizados por quase todos os profetas, inclusive Yeshayahu Nevi, tal como qualquer um pode comprovar, caso queira, com as seguintes referências. Isaías capítulo 7, verso 4 ao 9, o capítulo 8, do verso 1 ao 8, o capítulo 9, do verso 8 ao 21, o capítulo 17, do verso 1 ao 11, e o capítulo 28, do verso 1 ao 4. O cumprimento deste oráculo é axiomático.
se cumpriu à risca, e foi assim que as 10 tribos que compunham o reino do norte se tornaram as ovelhas perdidas da casa de Israel, para quem o digno Rabi de Nazarat disse ter sido comissionado. E para onde elas foram espalhadas? O profeta Amós responde, abre aspas, porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, fecha aspas. Amós Hanavi, o profeta Amós, o capítulo 7, verso 9. Muitos foram os rabinos do judaísmo clássico que explicaram sobre o paradeiro das 10 tribos perdidas de Israel. Não pretendendo ser demasiado extensivo aqui e agora, corroborarei o que afirmo, citando apenas alguns desses hachamim, desses sábios judeus. É interessante notar que há quem atribua a Rambam as seguintes palavras, abre aspas, eu acredito que as 10 tribos se encontram em várias partes da Europa Ocidental, fecha aspas. Rabi Moshe ben Maimon, de 1135 a 1204. Esta interpretação, ainda que não seja de fato uma afirmação do Rambam, não está contudo exposta ao vento como algo que não tem solidez. Muitos outros rabinos disseram a mesma coisa ao interpretar a profecia de Obadiah Navi, ou seja, o profeta Obadias, como segue, abre aspas, e uma diáspora, esta primeira, dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirá até Sarfat, e a diáspora de Jerusalém, que está em Sefarad, possuirão as cidades do Negev. Subirão os salvadores ao monte de Siona, para julgarem a montanha de Esaf, fecha aspas. Obadiah, capítulo 1, o verso 20 e 21. Minha nota, abre aspas. A frase Raquel Ezer, traduzida nas Bíblias cristãs como este exército, também pode ser traduzido como esta primeira ou desta primeira. Esta é a tradução rabínica tradicional. Assim sendo, o texto ganha plena compreensão ao dividir a primeira diáspora, a do reino de Israel, e a outra diáspora, isto é, a do reino de Judá. Fecha aspas. A Torá de Mashiach, nota de rodapé número 5, Oresh Aliyah Mitzhak Salis. Baseados nesses textos, os rabinos medievais, instruídos também pelo Talmud e os Midrashim, explicaram que as 10 tribos perdidas encontravam-se residindo espalhadas entre os países europeus, orientais e ocidentais também, além da Ásia Central, África e Pérsia, ou seja, o atual Irã. Ainda que divergissem em alguns pormenores em suas interpretações, a crença de que a Europa é um dos lugares do assentamento destes dispersos é um ponto pacífico, como segue. Abre aspas. O primeiro exílio dos filhos de Israel, que foram levados cativos das 10 tribos da terra dos cananeus até Sarepta. Os exegetas dizem que Sarepta significa o reino chamado França na língua comum. Rabino Shlomo ben Yitzhak, 1040 a 1105, Champagne, França. Observe que o nome hebraico para designar a França é Sarfat, de onde procede a transliteração Sarepta. Da mesma forma, a Espanha é designada pelo nome de Sefarad. Assim sendo, temos 2 países europeus citados na interpretação de Rashi. Vamos em frente como segue. Abre aspas. Dos cananeus. Temos ouvido de grandes homens que até a de Alemanha são os cananeus que fugiram da frente dos filhos de Israel quando chegaram à terra. Assim que também Sarepta significa França. Abraham ibn Ezra, Espanha, 1092 a 1167. E mais. Abre aspas. A visão de Obadiah, a casa de José, se refere às 10 tribos que foram exiladas e estão todavia em seu lugar de exílio, o exílio de Sarepta e Canaã, que estão mais distantes ao norte, fecha aspas. Nachmanides, isto é, Rabino Moshe ben Nachman, Espanha, 1197 a 1270, Livro da Redenção, capítulo 1. Don Isaac ben Yehuda Abravanel, ou simplesmente Abarbanel, 1437 a 1508, Espanha, aborda o assunto com uma explicação um tanto diferenciada das outras, porém é importante avaliar a sua explicação à luz das anteriores como segue. Abre aspas. Sarepta é a França e também os exilados de Sefarad na Espanha, e não te deixes enganar somente porque Sarepta, isto é, a França, é mencionada e a Inglaterra não é mencionada, porque ali também foram os exilados, porque eu tenho aqui que esta ilha, isto é, a Inglaterra, é considerada como uma parte de Sarepta e ao princípio pertencia a ela, e em seus livros antigos a chamam de Ilha de Sarepta, ou seja, França. No entanto, mais tarde, se separou de Sarepta e se converteu em um reino de direito próprio.
E pode ser a intenção também desses filhos de Israel que abandonaram completamente a religião devido aos problemas e perseguições e seguem na França e Espanha por milhares e por dezenas de milhares, grandes comunidades. Eles voltarão e implorarão ao Senhor, seu Deus, fecha aspas. Dom Yitzhak Abravanel sobre Obadiah. Como se pode ver, todas essas citações tomadas juntas indicam perfeitamente uma crença de que as 10 tribos perdidas se assimilaram entre os cidadãos da Europa. O fato de que os alemães são tidos como sendo descendentes dos antigos cananeus dispersos na época do general Yoshua, isto é, Josué, na campanha de posse da terra de Israel, não muda o fato de que seus líderes sejam uma representação de Esav, isto é, Edom, mesmo porque, segundo as interpretações acima citadas, até mesmo as tribos dispersas de Israel se assimilaram na Alemanha. Por outro lado, Sefarad, que é o nome hebraico para a Espanha, segundo Dom Yitzhak Abravanel, se aplica também por extensão a uma parte da França e da Inglaterra, sendo, porém, que a dispersão sefaradita se espalhou para diversos outros países, tanto os europeus, Portugal, por exemplo, como não europeus, tais como Marrocos, estendendo-se principalmente aos países das Américas. O fato de que muitos dos descendentes das 10 tribos assimilados e sem identidades israelitas terem migrado para a Espanha deve explicar o fato de que, segundo alguns, as mais elaboradas e modernas pesquisas genéticas apontam para o fato de que 20% dos espanhóis são portadores do DNA sefaradita, isso é israelita, quando era de se esperar não mais de 1%, dada a expulsão dos judeus da Espanha. Em minha opinião, baseado em meus registros históricos da presença dos judeus Netzarim na Europa, acredito como fato que, muito antes da chegada dos reconhecidamente judeus, as 10 tribos perdidas já haviam migrado para a Europa e se estabeleceram em países como França, Inglaterra e Espanha. E esses, que aparentemente se achavam perdidos para o judaísmo, adotaram primariamente a forma ariana de cristianismo, isto é, não trinitariana, e posteriormente, pressionados, isto é, à força, foram absorvidos pelo catolicismo. Muitos desses posteriormente retornaram ao judaísmo por intermédio do forte trabalho dos Yehudim Netzarim, dos judeus Netzarim da Espanha, o que causou a licença papal para a instauração das inquisições ali. E isso explica porque os judeus, isso é, todos os judeus, foram acusados de estar enredando os cidadãos cristãos espanhóis para as suas heresias, entre aspas, fazendo crescer assim o número dos chamados, entre aspas, judaizados. Isso também explica porque o número dos judeus étnicos ou sanguíneos, que só viriam a reaparecer no século XXI, e isso graças às amostragens por exame de DNA, é tão surpreendentemente superior ao que se deveria esperar do pequeno percentual dos judeus convencionais da época permanecidos em Sefarad, isto é, na Espanha. Outro interessado nesse assunto e que também escreveu sobre o mesmo foi o rabino marroquino Moses Ben Yitzhak Edrei, de 1644 a 1842. Seu trabalho foi baseado na investigação de outros estudiosos e ele declarou em sua obra que uma grande parte das tribos perdidas estão localizadas nos confins da Europa, como segue. Abre aspas. Oteleus, que é grande geógrafo, dando a descrição da Tartária, menciona o reino de Asret, onde as 10 tribos, repousando entre outros habitantes citas, tomou o nome de Godos, porque eles eram muito zelosos da glória de Deus. Em outro lugar, ele encontrou Naphtali, que tiveram os seus acampamentos por lá. Ele também descobriu a tribo de Dan, no norte, que tem preservado o seu nome. Ele ainda acrescentou que os restos do antigo Israel eram mais numerosos ali do que em Moscou e na Polônia, a partir do qual se concluiu que a sua habitação se fixou na Tartária, ou seja, na Sítia, de onde eles passaram por lugares vizinhos. Não é nenhuma maravilha poder encontrar as 10 tribos dispersas por lá, uma vez que houve grande caminho a percorrer da Assíria para onde foram transplantados, tendo apenas a Armênia entre eles, fecha aspas. Rabbi Moses Ben Yitzhak Edrei, 1644 a 1842. Se levarmos em conta que as Américas foram povoadas por povos europeus vindos de todas as partes da Europa, logo fica evidente a miscigenação e migração das 10 tribos também para os países americanos, de sorte que é provável que as 10 tribos estejam espalhadas em todo o mundo, como se lê.
Abre aspas. As pessoas conhecidas como judeus são os descendentes das tribos de Judá e Benjamim, como um certo número da tribo de Levi. Tanto quanto é conhecido, não há qualquer mistura de outras tribos, isto é, em grande escala. As 10 tribos foram absorvidas entre as nações do mundo. Os judeus estão ansiosos para o encontro de todas as tribos em uma data futura. Fecha aspas. Dr. Ernst, rabino-chefe do Império Britânico, 1918. Dito isto, prossigamos agora a uma direção conclusiva de nosso Senhor. O Ide do Mestre. Atendendo à pergunta de um amigo pessoal meu, o querido Tenente Rebouças, a quem nós, os amigos, chamamos por Neto, vou explicar resumidamente o seguinte: como se pode constatar indelevelmente por Limud Nevim, isto é, a doutrina ou ensino dos profetas, as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, as 10 tribos perdidas, muitas vezes no Tanakh, isto é, a Bíblia judaica, composta apenas pelo que os cristãos chamam de Velho Testamento, são elas mencionadas apenas coletivamente pelo nome de Efraim. Elas se acham espalhadas entre todos os povos. Isso explica o porquê do Rebbe Yeshua ben Yosef enviar os seus Shlikim Rishonim, isto é, os seus primeiros emissários, para todas as nações, ou seja, a fim de fazerem Talmidim, discípulos, e não necessariamente dos gentios dessas nações, mas dos efraimitas entre elas, tal como se lê. Abre aspas. Ve'atem lechoel kol hagoyim ve'asu talmidim, fecha aspas. Ou seja, e ireis vós a todos os povos, e fareis talmidim, isto é, discípulos. Fecha aspas. Sefer Material, capítulo 28, verso 19, segundo o texto hebraico do erudito Franz Delitzsch. O resto desse passuco, segundo o manuscrito hebraico Shem Tov, diz: ensinando-os em meu nome, isto é, em minha autoridade. Fecha aspas. Não encontrando referência alguma a uma suposta trindade, estando, portanto, de acordo com os testemunhos textuais mais antigos e as referências de Eusébio a este texto. De qualquer forma, o que queremos ressaltar aqui é que a missão dos Shlikim shel Rabbi Yeshua, os emissários do Rabbi Yeshua, continuava destinada a todos os israelitas afastados da Torá e não para os gentios propriamente. Neste ponto, é imprescindível que se explique e que se faça entender o rabino de Nasrat, isto é, de Nazaré, não tinha como missão nem gentios e nem judeus praticantes, segundo as suas próprias palavras. Abre aspas. Não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da Bet Israel, isto é, da casa de Israel, ou seja, ele não legitimou nenhuma missão aos judeus praticantes, pois, segundo as suas próprias palavras, ele disse, abre aspas, os sãos não precisam de médicos, fecha aspas. E ele não estava aqui sendo sarcástico, ele não estava querendo dizer outra coisa que não fosse exatamente o que ele disse literalmente. Ele veio para os doentes, os judeus amaaretz, ou seja, os judeus indultos e discriminados pelos ilustres pedantes, e também aos efraimitas, as 10 tribos perdidas e espalhadas entre as nações. Todos estes se achavam afastados da Torá e, portanto, doentes espiritualmente. Indiscutivelmente, isto está de acordo com o que profetizou Hoshea Navi, ou seja, o profeta Oséias, acerca de Israel, ou Jezreel, como se lê. Abre aspas. E será o número dos Bene Israel como a areia do mar, a quem não se pode medir e nem enumerar. E será no lugar o qual disse-á para eles, Lo-ami, que significa não meu povo, ser-lhes dito, no mesmo lugar, filhos do Deus vivo, fecha aspas. Hoshea, capítulo 2, o verso 1, ou capítulo 1, verso 10 nas versões cristãs. Perceba que no final do oráculo de Hoshea, Navi, de Oséias capítulo 1, a sorte das 10 tribos é restaurada e o próprio nome profético de Israel recebe uma outra interpretação. Em vez do inicial Deus espalha, passa a ter a conotação de Deus semeia. Por isso, ninguém pode medir e nem numerar, pois ninguém semeia no fulcro de colher a mesma quantidade que se plantou, senão o que se multiplica por meio disto. Lembram da promessa feita a Abraham Avinu em Bereshit, ou Gênesis capítulo 22, verso 17? Pois bem, aqui está o cumprimento, mesmo que a revelia da obediência ou desobediência de Israel, isto é, o reino do norte, Deus cumpria a sua promessa acerca das nações, de quem Abraham e sua descendência seriam benditas todas as nações da terra. As 10 tribos se afastaram do Deus de Israel e dos judeus, seus irmãos, abandonando a Torá do Hashem, isto é, a lei de Deus, e unindo-se com os gentios, presos nos aguilhões da morte por causa do pecado.
Nos últimos tempos, Mashiach comissionou os judeus Netzarim ou Netzarim para anunciarem a Teshuvá a eles, mas também para esses que estavam longe, a fim de que eles abandonassem a transgressão à Torá e retornassem ao Deus de Israel pela palavra do Mashiach, descendente de David, e se unissem novamente a Judá em uma só emuná, em um só espírito, ou mais precisamente, em uma só inspiração. E aonde entram os goim nisso? Alguém me arguiria. Segundo o Rabino Shaul Atarsi, isso redundaria em redenção também para os gentios associados às 10 tribos perdidas de Israel, espalhadas e misturadas entre eles. Pessoas essas com quem se misturaram por meio de casamento e etc. Conferir com Isaías capítulo 14, verso 1 ao 3. E o resultado de tudo isso, de todo esse trabalho de reunificação, é a salvação também para os gentios, culminando com a ressurreição dos mortos, dos quais elas mesmas, as 10 tribos, estavam mortas em seus delitos e crimes contra a lei de Deus, inclusive por terem se misturado em casamento com os goim. Mas o mal se transformou em bem, tal como explica Rabbi Shaul Atarsi. Abre aspas. Logo pergunto, porventura, os efraimitas das 10 tribos que compunham o reino de Israel tropeçaram de modo que caíssem? Halila, isto é, maldito seja isto. Antes, por meio do seu tropeço, veio a salvação aos gentios em favor de seus ciúmes ou zelos. Fecha aspas. Gret Hanomim, capítulo 11, o verso 11, colchetes explicativos nosso. E outra vez lemos, abre aspas, e se o crime deles foi para enriquecer o mundo, e seu dano para enriquecer os gentios, quanto mais a sua plenitude, fecha aspas, idem o verso 12. Perceba que não apenas o texto de Oséias capítulo 1 em seu pshat deixa claro esta mistura entre os gentios e os descendentes de Abraham Avino, como também por Gemátria isso fica evidente, uma vez que 243, o valor gemátrico do nome de Gomer é o mesmo do nome Abraham, o nome de nosso patriarca, antes de Hashem mudar-lhe para Abraham. Um testemunho sutil e oculto, mas ao mesmo tempo importantíssimo. Alguém diria que estou louco, isto é coisa do Novo Testamento, um inepto, fanático e apaixonado argumentaria. Mas eu lhe digo enfaticamente não. Informe-se antes de falar besteira ou de julgar o que não conhece. O contrário disso é estultícia. Se o que já demonstrei até aqui não é suficiente, aceite então que o que acabo de explicar foi de fato e de direito explicado nos Ketuvim Salim, erroneamente chamados de Brit Hadashah, há 2000 anos atrás. No entanto, isso está em perfeita harmonia com uma frase que gosto muito, a qual foi atribuída a um grande possec da atualidade, Rabbi Abraham Yitzhak Kook, como se lê. Abre aspas. No esforço para se elevar e sair do exílio, Efraim salvará o mundo inteiro, fecha aspas. Perceba que isso é exatamente o que Rabbi Shaul Atarsi explicou, mas se o espectador ainda duvida, sugiro então que medite no que o digno Rabino Kook explica na citação a seguir. Abre aspas. Cada maldição em seu fim transforma-se em uma brachá, ou seja, uma bênção. Todos os acontecimentos maus se tornam bons. Tudo o que acontece emana do planejamento visionário da fonte de todos os benefícios. Porque Hashem é um Deus de conhecimento e por ele as ações são ponderadas. A depreciação do espírito israelita feriu gravemente a Efraim e as tribos associadas a ele. Isso resultou na calamidade de Efraim sendo assimilado entre as nações. Essa assimilação em si qualificará todo o mundo para a salvação final. Isto aplica-se especialmente a Israel nesses Acharit Hayamim, nos fins dos tempos que se aproximam e se aproximam diante dos nossos olhos, fecha aspas. Rabbi Abraham Yitzhak HaKohen Kook, em seu Shimone Kevatzim, Kavetz, capítulo 8, 205. E ele continua explicando como isso deve acontecer. Veja, abre aspas. Houve uma mistura em que uma parte dos israelitas se tornou assimilada entre os povos e engolida por eles. Esta mistura do sangue, por ser levado entre os gentios, causou uma grande fermentação. Devido à clareza e à forte onda de força vital israelita, o espírito dos gentios foi afetado. Consequentemente, eles se tornaram progressivamente cada vez mais adequados para receber a aparência da luz divina de clara revelação e lucidez mental. Este fenômeno está pronto para aparecer cada vez mais no mundo através da luz de Israel, que está progredindo para o avivamento e a ascensão. O impulso interno causado por uma abordagem espiritual renovada faria com que todos os povos avançassem.
Esta é uma consequência resultante da capacidade oculta daqueles que foram nos tempos antigos assimilados. Seus descendentes ansiarão e se esforçarão para declarar o nome de Israel em sua herança. Esta será uma meta que eles vão sentir, uma necessidade de alcançar. Fecha aspas. Idem. Penso ser isso o suficiente por agora, a fim de que se decreto aquele que fala e não mente, quando diz que nossa explicação é uma abordagem genuinamente judaica, a qual nos foi confiada de antemão há pelo menos 2000 anos atrás. Voltando ao Oshéa, capítulo 2:1 ou capítulo 1, verso 10 nas versões cristãs, é fascinante entender que foi este exato texto que o Rabino Shaul HaTarsi citou ao explicar a sua missão entre os gentios, tal como se constata facilmente em Igret el-Haramim, como segue, abre aspas, e que, portanto, se Deus, desejando mostrar a sua repreensão e para ser conhecido seu poder, suportou com toda a longanimidade de seu espírito os objetos de repreensão, certos para a perdição, isto é, as 10 tribos rejeitadas, para ser conhecida também a riqueza de sua majestade nos objetos de perdão que estão preparados para a majestade, e estas não somos nós que fomos chamados não entre os judeus somente, pois são conjuntamente chamados uns de entre os gentios, isto é, a redenção das 10 tribos que se acham misturadas com os gentios. Conforme disse ele por Oshéa, chamarei para não meu povo, isto é, para o reino de Israel, as 10 tribos, meu povo, e para não amada, chamarei amada, e será que no lugar que se disse para eles, para as 10 tribos, vós não sois meu povo, será dito para eles, filhos de El-Hai, do Deus vivo, do Deus vivente, Igret el-Haramim, capítulo 9, verso 22 ao 26, tradução nossa a partir do texto hebraico do erudito Franz Delitzsch, e também uma tradução do aramaico, todos os cochetes explicativos são nossos. Perceba que o Rabino Shaul HaTarsi claramente não está se referindo a goim gentios no mais estrito sentido da palavra, mas sim, quando muito, a uma descendência híbrida de israelitas das 10 tribos perdidas e dos gentios misturados a eles. A lógica disso é que o texto por ele citado fala indubitavelmente de Israel ou Jezreel, ou seja, o reino do norte, as 10 tribos de Israel que seguiram a liderança de um rei da casa de Efraim, o filho do patriarca Yosef, os quais haviam sido dispersos entre todos os povos, pelo que o texto deve ser entendido imprescindivelmente em seu nível pshat, isto é, no seu nível literal. Perceba que o rabino claramente diz que a Keilat Yeshua, ou seja, a congregação do Rebbe Yeshua, é formada por alguns que procedem de Judá e outros que procedem de entre os gentios, os quais já constatamos pela citação do profeta Oshéa referir-se às 10 tribos perdidas que se haviam submetidos à casa de Efraim e que, na dispersão, se misturaram com os gentios. E nesse aspecto, a Kabbalah nos dá um impressionante testemunho por meio da Gemátria. Vejamos o valor gemátrico de Yehudá e Efraim como segue. Yehudá tem valor gemátrico igual a 30, mais Efraim, que tem o valor gemátrico igual a 891, e a soma disso é 921, que é surpreendentemente o mesmo valor gemátrico do título Keilat Yeshua. Assim sendo, constatamos por Kabbalah que de fato a Keilat Yeshua, isto é, a congregação do Rabi Yeshua, é de fato uma mistura de judeus e efraimitas. Apesar desse grande testemunho cabalístico, é muito mais fascinante ainda constatar que tal verdade acerca da missão dos judeus Netzarim aos efraimitas já havia sido profetizado antes até mesmo do cativeiro em Babel, e isso não necessariamente em nível sod, isso é, em nível culto, mas sim no próprio nível pshat, no nível literal, tal como se lê, abre aspas, que yesh yom karigu notzrim bechar Efraim como ve na ale Zion el Hashem Elokeinu, fecha aspas. Ou seja, porque haverá um dia em que gritarão os Notzrim sobre o monte de Efraim, levantai-vos e subamos a Zion, ao Senhor nosso Deus, fecha aspas, Jeremias capítulo 31, verso 6. Entenda que até mesmo a literatura rabínica antiga entendia esse texto como uma referência aos Yehudim Netzarim ou Notzrim, tal como testemunhado na Tosefta, cerca de 200 depois da Era Comum, uma obra contemporânea da Mishnah, que é a base do Talmud, a qual, após ter comentado sobre o porquê da destruição dos 2 primeiros templos sagrados e dizer que o segundo foi destruído por causa de Sinat Kinam, isto é, o ódio gratuito, explica que no terceiro templo não será assim, pois os judeus Netzarim ou Notzrim estariam preparando
as bases para a sua construção e para a era messiânica, conclamando sobre a montanha de Efraim, ou seja, as 10 tribos perdidas entre as nações da terra, para retornarem à adoração em Har Sion, isto é, o monte de Sion em Jerusalém. Em outras palavras, os judeus Netzarim estariam trabalhando na reconciliação entre Judá e Efraim, ou seja, eliminando Sinat Chinam, o ódio gratuito, com Ahavat Chinam, ou seja, amor gratuito, tal como ensinado pelo nosso mestre e Mashiach. Confira então a citação de Tosefta como segue, abre aspas, mas acerca do último templo que seja construído em nossas vidas e em nossos dias, o que diz ela, a Escritura? E acontecerá nos últimos dias que verdadeiramente estará o monte da Bet Hashem, a casa de Deus, por cabeça dos montes e etc. E virão muitos povos e dirão, vinde e elevemo-nos ao monte de Hashem e à casa do Deus de Jacob, isto é, o terceiro templo, e etc. E outra vez diz, porque haverá um dia em que gritarão os Nosrim sobre o monte de Efraim, levantai-vos e subamos a Sion, ao Senhor nosso Deus. Fecha aspas. Tosefta, Menachot, capítulo 13, o verso 4, todos os colchetes e parênteses nosso. Os legítimos históricos Yehudim Netzarim são citados nas profecias como fazendo parte integrante da restauração de Efraim e da preparação para a reconstrução do terceiro templo. Perceba que quem está falando isso aqui nesse texto não é nenhum rabino Raham, isto é, um sábio, menos ainda um títere galhofeiro ou paroleiro qualquer, mas o próprio Kadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, por meio da sua Ruach HaKodesh, da sua inspiração santa, pela boca do seu santo profeta. Até quando os céticos contumazes resistirão ao Ruach HaKodesh para crerem em Deus e em seus santos profetas de bendita memória? Assim sendo, sugiro ao cético que deixe a sua imbecilidade e não se ponha como estorvo diante do oráculo divino confiado a nós, pois, independentemente do que este pensa acerca de nós, pouco importa, estamos cumprindo o que acerca de nós foi profetizado, mas se queres impedir a palavra divina de se cumprir, não é conosco a peleia, senão com aquele que a pronunciou. Fica a dica. No quinto nível de ensino da nossa Bet Midrash, o nível de estudos mais avançados, os alunos que já estudaram a terceira lição do Limudei Nevoim, ou seja, a doutrina ou ensino dos profetas, aprenderam que, abre aspas, com relação a monte, o que temos por Kabbalat Anevim, o Kabbalah dos profetas, é que monte significa muitas vezes nas profecias uma designação metafórica para reino, e os profetas, Yeshayahu, Isaías e Miqueias, acerca da pedra que virou uma grande montanha, Daniel capítulo 2, 34 a 35, e o verso 44 e o verso 45, o descreve como sendo o monte da casa de Hashem, Isaías capítulo 2, o verso 2 ao 4, e Miqueias capítulo 4, verso 1 ao 3, fecha aspas. Moreshalia Mitzat Salis em seu Limudei Nevim, primeiro módulo Shior 3, a estátua do sonho de Nebuchadnezzar, sexta questão, último parágrafo. Assim sendo, o monte de Efraim é uma referência ao governo de Efraim sobre as 10 tribos para quem os Notzrim, os ramos, os protegidos, os escondidos, mas também significa atalaias, estariam anunciando a Teshuvah, isto é, o retorno à Torá, para as 10 tribos perdidas, a fim de que estas retornassem para Sion, isto é, Jerusalém, para o governo da casa de Judá e para o seu Deus. E eu digo, nenhuma outra orientação judaica fez tão intensamente isso nesses 2000 anos, senão somente os Yehudim Netzarim ou Yehudim Nosrim, como preferem, uma forma antiga para se referir aos judeus que creram na messianidade do digno fundador de nossa orientação. E é certo que essa nomenclatura nunca, mas nunca mesmo deveria ter sido atribuída a cristãos, pois estes não são praticantes da Torá, Vid Masiach Elim, capítulo 21, o verso 20 ao 24. Da mesma forma que esses últimos nunca, mas nunca mesmo foram atrás das 10 tribos perdidas de Israel, a fim de que eles voltassem a Torá, ao governo de David e ao Deus de Israel, e isso é axiomático. Essa é uma missão dada aos Yehudim Netzarim pelo fundador de nossa orientação. A história comprova há 2000 anos que estamos executando a nossa missão sempre que possível, anunciando a Torá em busca das ovelhas perdidas de Israel entre as nações, e não fazemos como alguns que, em crassa transgressão à Torá, por pura politicália e no fulcro da legitimidade que se arrogam, enredam possíveis descendentes de efraimitas e de judeus, transformando possíveis Bnei Anusim em Bnei Nada. É por essas e muitas outras coisas mais, até aqui inauditas em público por nós, a qual nos reservamos para o momento certo e para as pessoas certas, é que não nos envergonhamos do que somos, pelo que
Perseveramos com tal ousadia no falar, uma vez que podemos ser faltos na divulgação de discurso público, mas não no conhecimento daquilo que não apenas cremos, mas sabemos com certeza ser. Nossas Havrot, isto é, as nossas comunidades que o digam. Dessa forma, não me parece sensato seguir uma interpretação que em nada condiz com a verdade dos fatos, com a verdade profética e histórica acerca do nosso santo rabino e Mashiach. Dito isto, encerro por aqui esse shiur, sabendo com certeza que os sinceros entenderão e os sábios se tornarão mais sábios ainda. O estulto, porém, de antemão, já se acha reservado por seu próprio ceticismo para o tribunal de Deus, tal como foi dito, abre aspas. Quem creu em nossa pregação e contra quem se manifestou o braço de Hashem? Fecha aspas. Apesar de tudo, como disse, isso foi só um pequeno shiur, uma pequena amostra do que podemos dizer para os que pretendem nos inquirir. Foi apenas uma bombinha de festim para crianças preparada para refutar apenas o primeiro argumento usado contra a interpretação que vincula o Ineabdi, ou seja, o servo sofredor ao Mashiach. Quais surpresas estarão guardadas aos que espreitam a verdade pelas frestas das portas da congéria do nosso imenso arsenal atômico? Pense nisso. Mas se o seu coração se iluminar e seus olhos se abrirem, saiba que o Akadosh Baruch Hu, isto é, o Santo bendito seja ele, está pronto para cumprir o que foi dito. Abre aspas. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Fecha aspas. Jeremias, capítulo 33, o verso 3. Porque não há verdadeira Geulah, isto é, redenção, para a casa de Judá, a parte da casa de Israel. Shalom Abraham Kulam Velikitraot.